Não se preocupe, querida, tá dando o que falar há vários meses pelos boatos do que aconteceu em seus bastidores, o que também gerou muito burburinho sobre a trama do filme. Mas será que ele merece todo o hate que ele está recebendo? Hoje eu falo sobre a minha visão de Não Se Preocupe, Querida. Então dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Não Se Preocupe, Querida, ou Don't Worry Darling, é um filme de 2022 dirigido pela Olivia Wilde, que além de uma carreira como atriz, também dirigiu em 2019 Fora de Série, uma comédia adolescente. Agora ela resolveu se aventurar no suspense psicológico. E vocês já devem ter ouvido falar dos inúmeros boatos sobre conflitos envolvendo os bastidores do filme, né? Desde traições até o Harry Styles cuspindo no Chris Pine. Isso gerou até comentários na internet que os acontecimentos dos bastidores estavam sendo melhores do que o filme em si. Isso porque os primeiros comentários da crítica sobre ele não foram muito positivos, não. Havia uma alta expectativa para esse filme antes dele estrear, inclusive eu também estava bem animada, mas depois dos primeiros comentários, e eu acredito também que todo esse burburinho que os bastidores trouxeram, as expectativas foram caindo muito e as visões sobre o filme foram ficando bem negativas. Eu, ao assistir o filme, não senti nenhum dos dois extremos. O resultado final ele tem várias falhas, mas eu não vou dizer que não tive nenhum envolvimento com a trama. Nos anos 50, Alice e Jack Chambers, vividos pela Florence Pugh e o Harry Styles, são um casal com uma vida bem animada e cheia de amor, que vivem em uma comunidade chamada Victory, um oásis no meio do deserto californiano, construída para os trabalhadores da enigmática Companhia Victory, liderada pelo misterioso Frank, vivido pelo Chris Pine. Contudo, essa perfeição vai desmoronando quando Alice começa a perceber estranhos acontecimentos em Victory e começa a questionar toda a sua realidade. Não Se Preocupe, Querida aborda de uma forma não só metafórica, mas também literal, algo que muitas pessoas vivem em relacionamentos, mas principalmente mulheres, que é o gaslighting, que é uma forma de manipulação psicológica em que uma pessoa é apontada como louca quando ela diz coisas que são verdade. E nesse sentido, o filme ele consegue passar pra gente a sensação de sufocamento que a personagem de Florence Pugh está sentindo por não conseguir sair daquela situação. E o filme faz isso metaforicamente, mas também explicitamente, em cenas em que a gente vê Alice caindo na água e não conseguindo sair, ou se espremendo entre paredes, ou mesmo numa cena em que ela enfaixa o seu rosto inteiro com papel filme e não consegue respirar. Porém, o filme ele falha em construir o suspense de uma forma mais eficiente. Já no início, a gente tem um exemplo dado pela personagem Margaret, da Kiki Lane, para temermos o futuro da Alice, já que ela vai começar a apresentar os sintomas que a personagem de Margaret estava tendo. Mas essas alucinações, esses sintomas da Alice, eles já aparecem muito no início do longa. Então a gente não tem uma construção do suspense, um ponto de virada, como se a gente visse essa vida idílica e feliz dela e do Jack, e de repente ela fosse percebendo as pistas e o suspense fosse numa crescente. Então, em grande parte da narrativa, o longa ele se repete em ela questionando sua realidade e voltando, em cenas sempre assim, indo e vindo nessa crença e nessa não crença em Victory, o que acaba não criando uma progressão dramática tão acentuada. E dessa forma, o incidente com o avião, que deveria ser um ponto de virada ali na reação da Alice, acaba parecendo só mais um evento dentre os tantos outros. Dito tudo isso, pra mim, Não Se Preocupe, Querida não foi simplesmente um grande flop. Eu consegui me solidarizar com Alice, sentir seu isolamento, sua sensação de desamparo e até me envolver também com a trama. E a atuação da Florence Pugh tem um grande papel nisso, ela é com certeza o grande destaque do filme. E a gente também tem um bom Chris Pine, um Harry Styles que não atrapalha. E o interessante é que, para mim, a atuação que mais me pareceu caricata
foi da própria diretora Olivia Wilde. E apesar da trama ser menos original do que ela parece acreditar que é, e isso dá a ela um tom um pouco pretensioso, ela traz discussões interessantes. E o final não deixou de me surpreender de alguma forma. Nos diálogos, a gente vê constantemente falas que buscam de alguma forma controlar as mulheres e menosprezar o feminino, que reflete muito na trama e que tem muito a ver ali com o contexto dos anos 50, mas que claramente a gente vê refletidos na realidade de hoje ainda. Recai naquelas mulheres a exigência da perfeição, aqui simbolizada principalmente pelo balé, na questão da limpeza da casa, da comida, de estarem sempre disponíveis para seus homens e principalmente de não fazerem perguntas e não questionarem eles, sua autoridade, o que eles fazem ali em seus trabalhos. E a revelação final, ela é assustadoramente plausível na realidade em que a gente vive. É até um pouco perturbadora. E para falar dela eu vou ter que dar alguns spoilers, mas se você não quiser saber, se não viu o vídeo ainda, vai até essa minutagem aqui. A gente vai descobrir lá no terceiro ato que Victory é uma simulação virtual. E por mais que a gente já tenha visto isso em outros filmes e em obras como Black Mirror, eu não imaginava que o filme iria para esse lugar. Eu imaginava que fosse ser mais uma questão de horror psicológico mesmo. A gente descobre que Jack e Alice, eles são um casal contemporâneo que vivem um relacionamento que não vai bem. A Alice, ela é médica aparentemente, tá numa vida super cansativa, super estressante, e o Jack parece estar desempregado. E nesse tempo livre ele fica ouvindo gurus de internet, que nesse caso é o criador de Victory, que é algo muito parecido com o que a gente vê na internet hoje e muito assustador. E nessas cenas contemporâneas a gente vê um Jack que reclama que a Alice não estava lá para comer a jantar com ele, que tenta ali fazer uma aproximação sexual com ela, mas ela não quer, ela tá muito cansada, muito estressada mesmo, o relacionamento deles não vai bem. E aí a gente percebe que quando ele resolve fazer aquela simulação, era para suprir as necessidades dele, do que ele queria para o relacionamento, do que ele queria que a Alice fosse. E ele ainda tem a pachorra de dizer para ela que fez isso por ela também, que ele a salvou, porque ela não estava feliz na vida dela. O que isso por si só já é uma manipulação de gaslighting. Mas como a própria personagem diz, ele tirou totalmente a autonomia dela de decidir o que ela queria fazer de sua própria vida. Porque para começar, aquela vida perfeita era a vida perfeita para o Jack, e por segundo lugar não foi ela que escolheu. E não bastasse essa violência, parece que a forma como ela foi pega e posta naquela simulação foi também violenta. E as alucinações dela a gente vai vendo que são ou lembranças de sua vida real ou de vídeos que foram colocados para ela para entrar naquela simulação e até mesmo efeitos de drogas e medicamentos. E nem tudo fica super explicado. Não dá para saber se as cenas de lobotomia são reais ou não e o que são realmente aqueles homens de vermelho que entram em Victory e levam as pessoas, as mulheres no caso. Ou mesmo como que acontece o fato de Jack ser morto dentro da simulação levar a ele ser morto na vida real. Mas como a gente está numa simulação virtual que envolve também a mente da personagem, pode ser algo na destruição da consciência dele ou algo simbólico mostrando que ela está ali num estado quase de coma, num estado vegetativo e sua mente, seu ego, sua consciência vai começando a se despertar daquilo. A cena em que ela tá dirigindo para fugir dali, para chegar lá no quartel-general, que é a forma como você sai da simulação, é claramente o sinal da mente dela despertando, ficando consciente para ela sair daquela situação da simulação, que seria também um simbolismo para uma pessoa saindo do relacionamento abusivo e manipulador. E a respiração que a gente ouve ao final do filme nos dá a esperança de que realmente a Alice conseguiu sair dessa situação. E antes disso ainda a gente vê como o despertar de uma mulher e a união entre as mulheres pode fazer com que outras também saiam desse mundo de simulação. Então, pessoal, por mais que esse filme não seja tudo o que se esperava, dele ter sido um pouco repetitivo na sua duração, principalmente ali no segundo ato, e não ter conseguido construir um suspense de uma forma mais eficiente,
eu acho que o hate que ele tá recebendo é maior do que precisava. E tem muito a ver sim com essas intrigas de bastidores, inclusive para mim até um hate desnecessário em cima da própria diretora, da Olivia Wilde. A trama poderia ter sido melhor conduzida e aumentando o seu grau de tensão, aumentando também nosso interesse nela, mas o filme ainda tem alguns pontos interessantes. A Florence Pugh é o grande trunfo do filme, é o elemento que mais se destaca no longa. O Harry Styles, ele tá na média, mas por um ator que tá começando sua carreira também não tá ruim. E se preparem para assistir no cinema esse filme com muitos adolescentes fãs do cantor. E que eles podem ficar rindo, inclusive nos momentos mais tensos. Mas se o filme não merece aclamação e soa um pouco pretensioso em entregar uma narrativa complexa que não se sustenta com força, ele ainda assim tem algo de positivo para ser assistido, principalmente por mulheres. Então essa a minha opinião sobre o filme, pessoal. Vocês assistiram? E se sim, vocês acham que esses rumores de bastidores podem ter estragado a experiência de vocês? Então deixem nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam ou não comigo. Obrigada por me acompanhar até aqui e logo a gente volta. Até a próxima!